Olá, pessoal! Bem-vindos à nona aula de Excel com ênfase em métodos numéricos. Nesta aula, iremos resolver o exercício 6 das notas de aula de integração numérica. O enunciado do exercício é este. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo. Vamos começar, então, determinando o número de subintervalos do método dos trapézios. Como foi visto em sala de aula, esta é a fórmula do erro de truncamento do método. Ela pode ser modificada a fim de calcular o número de subintervalos. Basta isolar o n da equação. No caso, será necessário para o cálculo os valores dos extremos a e b, o erro máximo e o maior valor em módulo da função dentro do intervalo. O mais difícil desse exercício é justamente obter essa segunda derivada, e posteriormente precisaremos da quarta derivada para o cálculo de Simpson e Simpson2. Bom, nesse caso não tem jeito, aí bicho, dá os seus pulos ou joga no Wolfram. Eu já calculei as derivadas anteriormente. Bom, feito isso, precisamos agora do seu maior valor dentro do intervalo. Lembre-se da equação do erro de truncamento. O jeito mais fácil é fazendo o seu gráfico. Como o intervalo é pequeno, fica mais fácil ainda. No caso, eu estou fazendo o gráfico da segunda derivada. Então, dá para ver que o maior valor em módulo é para quando o x vale zero. Agora, temos tudo para calcular o n. Então, o valor do nosso número de subintervalos será o negativo de b menos a, tudo isso ao cubo, que multiplica o nosso maior valor em módulo da segunda derivada. Tudo isso dividido por 12, que multiplica o erro, elevado a meio, que é o equivalente à raiz quadrada. Então, no caso do método dos trapézios, o número de subintervalos será o valor mais próximo quando se arredonda para cima, ou seja, 41 subintervalos. Agora, para o cálculo de Simpson 1 e 2, iremos refazer os mesmos passos feitos até agora. A diferença é que, ao invés da segunda derivada, nós teremos a quarta derivada. Eu já calculei previamente o valor dela. E agora nós iremos traçar o gráfico para procurar aonde a função tem o seu maior valor em módulo. Bom, neste caso, dá para perceber que o maior valor acontece quando x igual a zero, igual à segunda derivada. Então temos o número de subintervalos para o método de Simpson 1 será, substituindo os valores na fórmula, será o negativo de b menos o a elevado à quinta, que multiplica o maior valor em módulo da quarta derivada, tudo isso dividido por 180, multiplicado do nosso erro, elevado a 1/4, que é o equivalente à raiz à quarta. Veja que o nosso cálculo deu errado. Por quê? Porque esse resultado vai cair numa raiz negativa. O que devemos fazer, então, é multiplicar por menos 1. Ué, mas pode multiplicar por menos 1? Pode. Esse sinal só implica se o erro é para mais ou para menos. Como estamos interessados no maior erro em módulo, tanto faz se ele é positivo ou negativo. Bom, no caso do Simpson 1, nós devemos arredondar para o mais próximo número múltiplo de 2, que nesse caso é o número 6.
Para determinarmos o número de subintervalos do Simpson 2, veja que a fórmula é exatamente igual à fórmula utilizada no Simpson 1, só que com uma diferença. Ao invés de 180, nós iremos dividir somente por 80. Mas neste caso, o Simpson 2, nós devemos arredondar para o mais próximo múltiplo de 3. O número de subintervalos será 9. Legal! Bom, com isso terminamos a primeira parte do exercício. Agora vamos calcular o valor dessa integral pelos 3 métodos numéricos. Eu preparei todo o cabeçalho dos métodos para que os vídeos não fiquem muito longos. Vamos começar com o método dos trapézios. A primeira coluna contém os pontos. E a coluna x será o nosso extremo inicial até o nosso extremo final. Sabemos que devemos caminhar de 0 até 1 com 41 subintervalos, que foi o que nós calculamos. O nosso passo será, então, o intervalo final menos o inicial, dividido pelo número de subintervalos. O x da segunda iteração será o x da primeira mais o valor do nosso passo. Não se esqueça de travar a linha. Então, arrastamos para baixo. Continuando, a coluna y é a nossa função em questão. E no caso, na coluna P estarão contidos os valores dos multiplicadores. Como foi visto em aula, os métodos seguem uma certa ordem de fatores multiplicativos. E nós sabemos que no método dos trapézios, devemos multiplicar os valores intermediários por 2. Então, multiplicando a coluna P pela coluna y e realizando a somatória de todos os valores, o resultado final será dado por h dividido por 2, que multiplica a nossa somatória. Este, então, é o resultado da nossa integral. Vamos refazê-lo pelo método Simpson 1. A coluna i é a coluna de pontos. E sabemos que x deve ir de 0 a 1. Mas com qual passo? Bom, da mesma forma dos trapézios, o passo será b menos a dividido pelo número de subintervalos. X é o x de cima, ou x do ponto anterior, mais o nosso passo. O y é a nossa função em questão. E sabemos que no Simpson 1, a coluna de multiplicadores terá esse formato. Neste caso, há poucos subintervalos, ou seja, há poucos pontos. Vamos supor que o número de pontos fosse muito maior. Não dá para ficar preenchendo célula a célula com 42, 42, 42. Façamos o seguinte, lembra da aula de algoritmo? Vamos fazer uma pequena estrutura. Se o i mod 2, ou seja, eu estou retornando o resto dessa divisão, for igual a 0, significa que eu estou em um ponto de índice par. Ou seja, o valor verdadeiro será 2. Caso contrário, 4, porque eu estaria num ponto de índice ímpar. Arrastando para baixo, perceba agora que, independente do número de pontos que eu tenho, com esse código, ou com essa função, eu consigo puxar para baixo e preencher todas as células. Continuando, a nossa coluna P vezes Y será P vezes o Y. Eu vou realizar a somatória dessas células. E o nosso resultado final será h sobre 3 vezes a nossa somatória. Este é o nosso resultado final pelo Simpson 1. Vamos agora resolver a integral pelo Simpson 2. Da mesma forma, x vai de 0 a 1 e teremos um passo de b menos a dividido pelo número de subintervalos.
x será o x anterior mais o nosso passo, travando as linhas. O y será a nossa função em questão. E no caso de p, vamos lá, sempre que nós temos um ponto múltiplo de 3, nós sabemos que o multiplicador deverá ser 2. Caso contrário, ele terá o valor 3. Então faremos o i mod 3. Se ele for igual a 0, significa que ele é um múltiplo de 3. Então, devemos colocar 2 como valor verdadeiro. Caso contrário, ele terá como valor 3. Arrastando para baixo. E a coluna P de multiplicador está preenchida. P vezes Y. Vamos realizar a somatória. E o nosso resultado final será 3 vezes o H dividido por 8, que multiplica a nossa soma. Bom, com isso concluímos então o cálculo da integral pelo Simpson 2 e também a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem me procurar na monitoria. Valeu, gente. Obrigado.